Que a graça, a paz do Senhor permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ver do Isaías 1, do verso 16 ao 17. Isaías 1, 16 e 17. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a passagem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Que diz assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém. Eu queria meditar com os irmãos sobre aprenda a fazer o bem. Por que fazer o mal? O próprio Deus, por meio do profeta Isaías, na leitura que nós temos aí, disse assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Isaías 1, 16, 17. Esse versículo nos oferece dois aprendizados importantes, um a respeito do bem e o outro a respeito do mal. O primeiro é que Deus ordenou ao povo para que ele cessasse de fazer o mal, ou seja, tomasse a decisão de parar, de errar. Quem diz que quer parar de fazer algo mal, mas não consegue, na verdade ainda não quer parar de fazê-lo. Eu quero parar de fazer o mal, mas não consigo. Então, ele não quer parar coisa nenhuma, né, irmãos? E a palavra de Deus diz que Deus jamais ele ordena algo que não somos capazes de fazer. Mas é preciso sacrificar, abrir mão de algumas coisas. Deus também diz: lavai-vos, purificai-vos. Isso não se refere apenas ao abandono do mal, mas também ao arrependimento e a assumir um novo comportamento, uma nova vida. Para isso existe o batismo nas águas, destinado àquelas pessoas que decidem não viver mais no erro, que precisam se limpar, se lavar, se purificar. O segundo aprendizado é aprender a fazer bem, procurar o que é justo. Veja que ninguém precisa aprender a fazer o mal, porque o mal nos persegue, o mal é o que incentiva, mas dificilmente vemos pessoas ajudando outras a começar a fazer o bem. Dificilmente nós encontramos pessoas querendo ajudar as outras a fazer o bem. Porque somos nós os cristãos, temos que procurar fazer o bem se quisermos viver uma vida nova, uma vida santa diante do Senhor. Use sua inteligência, porque fazer o bem não é algo natural,
para fazer o bem, temos que aprender, exercitar-nos, colocarmos à disposição a fazer, aproveitando a palavra de Deus que nos ensina e nos guia. E qual é a melhor forma de aprender a fazer o bem? Uma pergunta. Qual é a melhor forma de fazer o bem? Dando o primeiro passo. O primeiro passo, talvez você nunca tenha aprendido a pedir perdão. Então comece. Se você não aprendeu a pedir perdão, então comece agora. Nem que seja falando apenas desculpa. Mas tem gente que nem isso faz, né? Ele pisa no calo do outro, ele sacrifica, mas nem desculpa ele pede. E a palavra do Senhor está dizendo que tem que ser assim, tem que fazer o bem. Pedir apenas desculpa, né, irmão? Se não conseguir falar, quer dizer, se não conseguir pedir desculpa, escreva um bilhete, né, irmão? Mas dê pelo menos um passo, né, irmão? Não pode pedir desculpa, escreve um bilhete para o cara. Você não tem coragem de chegar nele. É um bilhete, ó. Estou te pedindo para você me perdoar, para você me desculpar, para você fazer isso para mim. Eu errei contra você. Então, aqui está. Então, se você precisa tomar a decisão de parar de fazer o mal, outra coisa que você deve fazer, aquele que ainda não fez, se batizar nas águas e aprender a fazer o bem. Faça isso agora. Quem não é batizado nas águas tem que se batizar para aprender a fazer o bem. Porque o Espírito Santo de Deus lhe está ensinando. Não demore para tomar essa atitude. Então, veja bem que o Espírito Santo do Senhor está ensinando a nós a tomar atitudes santas. Tirar diante de nossos olhos o mal. Fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Por que fazer o mal? Então, muitos dizem que creem no Senhor Jesus. Porque vão à igreja, são ou fazem algo, cuidam bem de seus deveres e se dedicam à obra de Deus. Mas isso não significa, irmãos. Isso não significa que elas creem de fato em Deus. Não significa. Então, os integrantes, irmãos, da igreja de Éfeso, por exemplo, eles eram espirituais, tinham muitas obras e perseveravam na fé, mas Jesus os repreendeu porque deixaram o primeiro amor. Deixaram para trás aquilo que era mais exigido do Senhor, o amor, o primeiro amor que nos quer receber. Entenda, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. A crença em Deus envolve moldar a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento de acordo com a palavra de Deus. Isso quer dizer que não adianta servir a Deus e ter mau caráter. Praticar o pecado e ser um mau servo de Deus. Não adianta. Se você não mudar, se eu não mudar o meu caráter, aquele caráter pecaminoso, o pecado, nós seremos um mau servo. Não adianta conhecer toda a Bíblia, irmãos. Não adianta. E ser um Nicodemos, né, irmão? Conhecer toda a Bíblia, mas ser um Nicodemos.
que era um mestre, olha bem, irmãos, ele era um homem sincero, dedicado, mas que ele precisava nascer de novo para ser considerado filho de Deus. Veja bem, as qualidades dele eram muito boas, mas uma coisa faltava. Era nascer de novo para ser, com fidelidade, um bom servo de Deus. Esse novo nascimento inclui assumir a fé no Senhor Jesus e ter o caráter dele. Não é apenas dizer que crê nele, mas procurar conduzir a sua vida de acordo com a vontade dele, e não a sua, e não a minha. Conduzir a vida na vontade de Jesus, naquilo que ele ensinou, meus irmãos. Crer no Senhor Jesus é moldar seu caráter e toda a sua vida, espelhando-se, olhando nele. Isso pode ser chamado de crer de fato e de verdade. Se nós assim procedermos, estaremos crendo de fato e de verdade no Senhor. Sem subestimar ninguém, irmãos. Sem subestimar irmão. Eu gostaria de mostrar mais uma passagem aqui para os irmãos. Vingança, irmãos. Tem cristão que ainda tem vingança no coração. Ele ainda quer se vingar. Mas nós vimos lá os Tessalonicenses 5, verso 15. O que falou? Né, irmãos? Veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Eu, você e todos. Vingança. A vingança é um tiro que sai pela culatra. Os irmãos sabem o que é a culatra? O revólver, ele tem o cano, mas atrás, onde está o gatilho, chama culatra. Em vez da bala ir lá, ela volta. Ela vem ferir você, que está dando o tiro. Isso já aconteceu muito, assim, falando secularmente, na polícia. Acontece muitas vezes, a gente vai atirar a bala, em vez de sair pelo cano, ela volta e atinge o rosto do polícia. Assim é a vingança, irmãos. Vingança é um tiro que sai pela culatra. Então, você sabendo disso também, não deixa ninguém retribuir o mal com o mal. Principalmente você e eu devemos fazer isso. Vingança consiste na retaliação contra uma pessoa ou grupo em resposta a algo que foi percebido como prejudicial, como aquele que prejudicou. Um desejo incontido de retribuir o mal com outra atitude má. Na maioria das vezes, essa retribuição é mais agressiva do que aquilo que a motivou. Temos. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos de algumas passagens aqui da palavra de Deus. Não te vingarás, nem guardarás isto contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 10, Levítico 19, 18. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Provérbios 20, 22. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Então aqui está um conselho maravilhoso. Vingança. Contra a vingança. A vingança, ela tem um irmão
que se chama ódio. E tem cristão que ainda tem ódio. Ele odeia. Ele odeia o outro. Tem, sem subestimar alguém, tem alguém que ainda odeia por falta do quê? De conhecimento, por falta de mudança de caráter, por falta de servir o Senhor, por falta de viver no amor de Deus. Ele ainda tem ódio, né? Ele tem esse irmãozinho da vingança nele. O ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, aversão, raiva, rancor profundo, horror, inimizade ou repulsa contra outra pessoa. Essas coisas feias tem no ódio. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Está escrito isso. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniem. Ao que lhe bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a sua capa, deixe também a túnica. Dá todo o que te pede, e se quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Aquele que odeia e dissimula com seus lábios, mas no seu interior entesoura engano, quando te suplicar com voz suave, não creia, porque 7 abominações, irmãos, 7 abominações há no teu coração. Ainda que o teu ódio se encubra com dissimulação, quer dizer, ocultar as verdadeiras intenções ou sentimentos, fingimento, na congregação será revelada a sua malícia. Na congregação será revelada a sua malícia. Isso é Provérbios 26, 24 a 26. A palavra do Senhor diz que o injusto não permanece na congregação dos justos. Alexandre, o latoeiro, né? Me fez muito mal, mas o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. 2 Timóteo 4,14. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, ó Senhor, de ti a minha mão, porque, porém, não será contra ti a minha mão. Isso, Samuel falando isso, né, irmão? Lá no livro dele, no capítulo 24, versículo 12. Então, sendo injuriado, irmãos, sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga. Justamente, levando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2, 23, 24. Isso é Jesus, né, irmãos? Jesus deixou a vingança, Jesus deixou o ódio, Jesus deixou tudo. Só viveu na parte da bondade, do amor, né, irmãos? E foi por isso mesmo que ele foi crucificado. Por isso que ele foi levado ao madeiro para nos dar vida eterna. Então, irmãos, vamos concluir. O que isso quer dizer? O que nós acabamos de dizer? O que é isso que nós acabamos de ouvir? O que isso quer dizer? Nós nunca teremos a aprovação de Deus em qualquer tipo de revide ou retaliação que tenhamos. Porque aqueles que de alguma forma nos prejudicaram ou decepcionaram, o grande perigo é que Deus não nos impede de nos vingarmos a nós mesmos. Deus não impede. Você quer vingar, vinga. Deus não impede. Ele nos ensina pela sua palavra, espera que tenhamos o domínio próprio sobre nossas emoções e obedeçamos aos seus ensinamentos. O grande desafio está lançado, irmãos.
Evitai que alguém retribua alguém mal por mal. Não revide, acalme-se, espere mais, ouça mais, fale menos, não deseje o mal, se coloque mais no lugar dos outros, não deixe que o ódio e o rancor criem crises em seu interior. Isso irá ocupar o espaço para que seria para ser um refúgio capaz, alegria e satisfação. Deus é justo juiz. Amém? Então, aqui estamos, sem subestimar nenhum dos irmãos. Sem subestímulos. É a palavra que está dizendo. Se porventura você ainda tem vontade de vingança, vontade de ódio, ó, expulsa. Porque esse batismo que foi feito, esse sepultamento que você fez, perderá todo o valor. Quando a pessoa assim age, esse sacrifício que você fez, que eu fiz, perderá todo o valor. Então vamos assim, ficar ligados, né? Toda hora, todo momento, todo instante, né? O dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, até que Jesus venha e nos leve para com Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.